Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trouxe aqui uma novidade para vocês, um produto que está há pouco tempo no mercado. Na verdade são dois modelos que eu cheguei a experimentar, então eu trago para vocês um review do freio semi-hidráulico Nut e do Zoom X-Tech, eu acho que é assim que pronuncia. Bom, esses dois modelos de freios aqui, eles são semi-hidráulicos. E o que significa um freio semi-hidráulico? Significa que ele tem uma pinça hidráulica, igual um freio hidráulico convencional, mas que esse acionamento não é pelo manete hidráulico através de uma mangueira, e sim por cabo. Então, o freio Nut, o cabo passa, ele vem por aqui, atravessa esse acionamento, esse fixador aqui, essa peça aqui que você aperta o cabo, e conforme você puxa o manete de freio lá no seu guidão, ele vai puxar o cabo e esse cabo aciona o mecanismo hidráulico que ativa as pastilhas, como vocês podem ver aqui. Ó, isso aqui a gente nunca faz no freio hidráulico porque o pistão não volta, né? Sem o disco no meio. Mas aqui, como é uma peça retirada da bicicleta, eu posso mostrar isso para vocês. O freio Zoom, ele tem acionamento hidráulico também, de uma forma semelhante ao Nut, só que em vez de ser por dentro do pistão, o acionamento de cabo vem aqui, ativa essa alavanca, e essa alavanca movimenta o pistão hidráulico aqui dentro. Então, eu cheguei a usar esses dois modelos e como é que eu posso dizer para vocês? Eles têm uma aplicação onde que justifica usar esse tipo de freio. Esse freio, para mim, depois de ter usado esses dois modelos aqui, o Nut eu usei por cerca de 1 ano e alguns meses, né? Quase 1 ano e meio. E esse, por uma infelicidade, acabei usando só por 2 meses. Enquanto eu usei esse freio aqui na mountain bike, eu achei ele um pouco fraco, né? Mas ele não é fraco por ser um freio fraco, e sim porque ele tem a puxada para o STI. Então, se você pretende usar na mountain bike, você tem que usar com o manete de freio cantilever e não o de V-brake. Só que para mim, na mountain bike, ele não se justifica utilizar o freio semi-hidráulico porque você pode usar o hidráulico. Então, o freio semi-hidráulico, para mim, ele tem um nicho para as bicicletas gravel, né? Que você precisa de uma frenagem um pouco mais eficiente por utilizar o mesmo terreno da mountain bike. Só que o STI hidráulico ou manete de estrada para guidão drop hidráulico, ele costuma ser muito caro. Então, o freio semi-hidráulico se torna uma opção viável para você ter um freio hidráulico utilizando o STI que tem a puxada de cabo, né? Mas eu consegui identificar alguns problemas nesses dois freios aqui. Enquanto eu usei na mountain bike eu usei somente o Nut, em que o quadro tem a fixação e que o freio, principalmente a traseira, né? Os dois freios que deram um problema para mim foram os freios traseiros. O freio dianteiro nunca deu problema para mim. Isso me deixou muito intrigado. Por que o freio traseiro dá problema e o dianteiro não? E enquanto eu usei eles na mountain bike, nem o traseiro nem o dianteiro deram problema. O que acontece é que na mountain bike que eu usava, o freio fica para o lado externo do quadro, então o quadro vem aqui e o cabo aciona por cima, então o freio fica nessa posição aqui. Então esse pistão se movimenta nesse sentido aqui, para cima. Aqui vai uma sanfoninha, né? um guarda-pó, que aqui no momento não está. É semelhante a esse guarda-pó que tem no freio Zoom, aqui, ó. E enquanto na minha gravel eu tive problema com os dois pelo seguinte: o freio fica pro lado de dentro do quadro, então o quadro fica nessa conformação aqui, né, o triângulo traseiro, e o cabo vem por baixo e aciona o pistão nesse sentido.
E qual que foi o problema que eu encontrei com esses dois freios aqui? O problema foi o seguinte: o guarda-pó, tanto desse quanto desse daqui, não são suficientes para impedir a entrada de sujeira quando o freio está nesse sentido. Quando ele está nessa posição, é muito difícil que a sujeira suba e entre aqui no pistão hidráulico. Enquanto que nessa posição é natural que a sujeira que cai aqui entre nesse pistão. Então essa sujeira vai entrar aqui dentro do guarda-pó, ela acaba entrando no curso do pistão, e esse pistão que aciona para cima e para baixo acaba levando essa sujeira junto com a vedação, e isso acaba riscando a parte, o revestimento interno desse pistão aqui. E com isso cria a oportunidade para vazar o óleo que está nesse freio. Então, em algum momento, essa bicicleta fica sem freio atrás, porque o óleo vai baixando. Você vai regulando, e uma hora acaba o óleo. Simplesmente você dá batente no pistão e não tem freio. Uma coisa interessante do freio semi-hidráulico é que você pode regular a altura, deixar mais baixo ou mais alto, por esticador de cabo. No caso do freio nut, você não tem regulagem nenhuma aqui, somente no manete. Então no manete de mountain bike você tem, no STI você não tem regulagem. O freio Zoom, apesar dos dois terem dado problema, eu considerei esse aqui um pouco melhor. Ele tem uma frenagem melhor, principalmente eu acredito que por causa dessa alavanca, enquanto que o outro puxa diretamente o pistão. Esse tem uma multiplicação de força aqui nessa alavanca. Esse aqui tem mais opções de regulagem, então você tem uma regulagem aqui, que você afasta a alavanca do pistão. Você tem uma regulagem aqui que estica o cabo, enquanto que o nut não tem opção de regular nada. Outra coisa que eu achei mais interessante no Zoom é que tudo você mexe com chave Allen, enquanto que no nut você usa essa chave Torx, que vem a chavinha, mas é uma chave a mais que você tem que ter na sua bicicleta, né? Então, a hora que você perde ela, você chora, basicamente. Ou arruma uma chave Torx pequenininha, que não é comum de você ter nos kits de canivete chave Allen, etc. Esse você faz toda a instalação, tudo com a chave Allen, exceto a sangria, que a sangria também usa um parafuso Torx aqui. A potência de frenagem desse daqui é melhor do que esse daqui. Esse aqui é relativamente mais caro. Eu paguei esse no AliExpress, o par, R$140, e esse eu paguei aqui no Brasil, o par, por R$90. Esse aqui utiliza a pastilha de freio, se não me engano, A01S, que é o padrão acho que dos modelos SLX, XT e XTR antigos, enquanto que esse usa a pastilha padrão B01S, se não me engano. Eu acho que é esse o código, que é a pastilha do freio Shimano Alívio, Altos Acera, mecânico Acera também. Então são os freios mais comuns, né? Então essa pastilha é um pouquinho mais fácil de encontrar do que essa daqui. Eu diria que ambos são freios bons, que eles são melhores que o freio mecânico em um aspecto que eu acho interessante, que é o acionamento duplo das pastilhas, né? Enquanto que o freio mecânico você tem uma pastilha fixa e uma pastilha móvel, no semi-hidráulico as duas são móveis. Eu acho interessante, eles têm uma boa frenagem. A questão deles terem dado problema, eu acho que vai ser sempre característico desses freios quando montados de ponta cabeça. A ideia de ter uma pinça hidráulica com acionamento de cabo é muito interessante, só que tem uma coisa: esse pistão acionador num sistema hidráulico convencional ele fica lá no guidão, longe da sujeira, enquanto que na roda, na pinça semi-hidráulica, ele fica ali em contato com a roda, que fica jogando sujeira para cima dele o tempo todo. Então, se a sua bicicleta, o freio fica posicionado desse sentido, em que a sujeira dificilmente entra para cima, é interessante ter esse tipo de freio aqui. Lembrando que, se você tem uma mountain bike com guidão flat,
a melhor coisa que você pode colocar é o freio hidráulico, não o semi-hidráulico. O semi-hidráulico ele ainda deixa a desejar um pouco em relação ao hidráulico tradicional. A questão de você ter um cabo com 1,30 m que vem até aqui, passando por dentro de conduíte, faz com que o freio traseiro seja mais borrachudo do que o freio hidráulico, que você tem uma mangueira e um fluido hidráulico, um óleo que é incomprimível, incomprimível, acho que é isso que é, não lembro o termo agora. Então, o freio traseiro fica um pouquinho mais borrachudo. O dianteiro, como o conduíte é menor e o cabo é menor, não sofre tanto. Apesar de que eu acho que o freio hidráulico, hoje a gente acha com os freios uns freios com preço bem acessíveis, né? Principalmente podendo importar do AliExpress, por exemplo. Você encontra o freio hidráulico Shimano no AliExpress, basicamente um freio MT200 ou BRM315, pelo mesmo preço desse daqui. Então veja bem se não compensa. O único uso que eu acho que justifica você ter o semi-hidráulico é para gravel bikes, como eu falei. Você tem o STI, que obrigatoriamente é acionamento por cabo, e acaba tendo poucas opções de poder melhorar esse freio. Então, pessoal, eu acho que vale a pena em alguns casos, e precisa ver bem se o seu quadro, pelo menos esse foi o problema que ambos os dois freios apresentaram para mim. Então, o meu relato, a minha experiência a respeito desse tipo de freio, que já me deixaram na mão, só que é uma característica do meu quadro. Eu identifiquei esse problema. Eu acho que os dois, independente do quadro ser o suporte invertido ou assim nessa posição, ambos por terem um mecanismo de acionamento próximo à roda e não lá em cima no guidão, afastado da sujeira, eles são um pouco mais sensíveis a essa questão de poeira e etc. Mas vejam bem, por exemplo, eu usei esse aqui por 1 ano na minha mountain bike e não tive problema nenhum. Funcionou como se fosse um hidráulico, como se fosse um freio mecânico convencional, sem nenhum tipo de complicação. Esse aqui, enquanto coloquei ele na minha gravel, eu rodei cerca de 500 km usando em terrenos de asfalto e terra como um uso normal, não foi nenhum uso extremo. Ele deu problema, eu acabei ficando sem freio traseiro, porque ele sujou, acabou gastando a vedação aqui, né? Acabou entrando sujeira, riscou a parte interna e acabou vazando o óleo. O mesmo problema aconteceu com esse. Então fica o alerta, tomem cuidado na hora de comprar isso daqui. A performance deles para mim foi melhor do que os freios mecânicos que eu já tive a experiência de utilizar, mas eu achei eles pouco confiáveis nessa questão. Então, se você pretende fazer um cicloturismo e tal, se a sua bike tem guidão flat, opte pelo hidráulico, né? No caso, em relação a esse daqui. Se a sua bike é uma gravel, uma road com freio a disco, e você, sei lá, não pega tanta terra, pode ser uma opção. Mas se você pega terra e pretende depender disso aqui em cicloviagens, eu acho que não é muito recomendável. Então, pessoal, fica o aviso, o meu review, e agradeço quem assistiu até agora. Se inscrevam no meu canal, ativem o sininho e não esqueçam de compartilhar para aquele amigo seu que está pensando em adquirir esse tipo de produto. Obrigado e até mais.